Então, galera, vamos para o nosso quarto vídeo do curso, do mini curso Covid-19 para concursos. Mais uma vez eu queria deixar bem claro, antes de dar início a esse quarto vídeo, que o objetivo desse mini curso não é transformar ninguém em expert em tratamento de pacientes com Covid em terapia intensiva, mas é chamar a atenção das possíveis questões que as diversas bancas de concurso podem vir a pedir a respeito do tema Covid, né? Eu acredito que vai ser um tema recorrente nessas próximas provas que vão acontecer, né? Depois de passado esse problema maior. E aí o objetivo é justamente isso, dar um toque em que estudar sobre esse assunto para se preparar para os diversos concursos. Nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre mobilização precoce e exercício terapêutico precoce para pacientes em ventilação mecânica com insuficiência respiratória aguda secundária à Covid-19. Tá? É um documento da Sobrafir que tem o objetivo de falar sobre esse tema. É um resumo, a gente vai falar nesse vídeo um resumo, nos próximos vídeos a gente vai esmiuçar, entrar com mais detalhes no documento inteiro. Então, o que é um protocolo sistemático de mobilização ou exercícios terapêuticos precoces para pacientes críticos, né? Compreende todos os exercícios e estratégias de mobilização realizadas por fisioterapeutas destinados aos pacientes internados em UTI. Então, quando eu falo mobilização e ou exercício precoce, o termo mais comum é mobilização precoce, eu estou falando de exercícios e estratégias de mobilização realizadas nos pacientes em unidade de terapia intensiva. Dentre as intervenções, a gente tem a cinesioterapia passiva, assistida, ativa livre e resistida, né? E aí, o alongamento muscular. Você também tem, com algumas evidências importantes, eletroestimulação elétrica neuromuscular, né, o uso da FES. O treino de sedestação e controle de tronco, né, sentar o paciente à beira-leito. Um paciente que está acamado durante muito tempo, né, quando você senta o paciente à beira-leito, a fraqueza adquirida na UTI é grande ao ponto de atingir também o controle do tronco. Então é importante colocar o paciente na posição sentada para incentivar, para treinar o controle do tronco. O treino de mobilidade para transferência no leito, né? Então o paciente está em decúbito dorsal, ele mesmo decúbito lateral, esquerdo e direito, de deitado para sentado e de sentado para em pé, né? Então essa cinesioterapia também de transferência de leito está envolvida dentro dessa estratégia de mobilização precoce. A cicloergometria de membros superiores e inferiores, né, em membros superiores e inferiores. E aí a gente pode pensar a cicloergometria também passiva e a cicloergometria assistida e a cicloergometria ativa. Tá? Existem evidências que a cicloergometria de membros inferiores passivo, né, o paciente não participa, o terapeuta que toca o cicloergômetro, ele tem trazido benefícios importantes num trabalho inicial com esses pacientes com fraqueza adquirida na UTI. E o ortostatismo, que é o treinamento em pé, na postura ortostática. E aí isso pode ser feito em prancha ortostática, né, que aí é totalmente passivo, ou assistida, em que você auxilia o paciente a ficar na postura ortostática. Tá difícil aí, hein, galera? E por último, a marcha, né? E marcha. Então, quais os objetivos desse protocolo sistemático de mobilização e ou exercícios terapêuticos precoce na fase aguda da doença crítica? Primeiro, aí é um ponto extremamente importante, né? Vamos colocar aí um asterisco aí nesse slide, que é extremamente importante. Quando em qualquer situação você tem objetivos, né? Então tem lá objetivos, tem indicações
Isso eu já venho falando muito nos vídeos, né, nos vídeos anteriores, e sempre vou falar isso bastante. Nas contraindicações, então, objetivos, indicações, contraindicações, nas precauções, seja em qualquer situação, e a gente está falando aqui especificamente de mobilização passiva, isso daqui é extremamente importante a gente saber, decorar, porque isso é questão certa das provas de concurso. Objetivos de alguma técnica, de algum procedimento, as indicações dessa técnica ou desse procedimento, as contraindicações, e aí é importante diferenciar o que é contraindicação absoluta do que é contraindicação relativa. Qual que é a diferença de uma? Uma absoluta você não pode fazer em hipótese nenhuma. Relativa, você pode até fazer, e a gente vai até discutir isso também aqui agora, você pode até fazer, contanto que há uma certa discussão. Quer dizer, nem toda situação você não pode realizar, é contraindicada a realização do exercício. E as precauções que você tem que na realização de uma terapia ou de um procedimento numa determinada situação. Certo? Então, anota isso tudo, faz um quadro, isso ajuda também a memorizar. Então, quais os objetivos desse protocolo de imobilização precoce? Prevenir ou minimizar as perdas. Quais são as perdas? O paciente está acamado, né? Está na UTI, está sedado, em ventilação mecânica, então eu tenho que prevenir ou pelo menos ou minimizar as perdas de amplitude de movimento, de força e de massa muscular periférica, de mobilidade para a realização das transferências no leito e fora dele, do condicionamento cardiorrespiratório, né? Então eu tenho que minimizar a perda, a diminuição nesse condicionamento, e por último da independência funcional para os domínios que envolvem o movimento corporal. Certo? Então esses objetivos com certeza são extremamente importantes e a gente ficar de olho. Então um asteriscozinho nessa informação aí, tá? Então após a fase aguda da Covid-19 e na presença de estabilidade cardiorrespiratória e metabólica, preferencialmente nas primeiras 72 horas da doença crítica, grava isso daí, né? 72 horas da doença crítica, segundo a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, caracteriza essa fase aguda da Covid-19. Não só esse tempo de 72 horas, mas também presença de estabilidade cardiorrespiratória e metabólica, né? O paciente está estável, né? Ele não está piorando ao longo dessas 72 horas, ele está melhorando, ou ele está se mantendo estável pelo menos. O fisioterapeuta estabelecerá o plano terapêutico justamente para obter esses objetivos falados anteriormente. Iniciar o processo de reabilitação com foco em ganho, a depender do diagnóstico e do prognóstico fisioterapêutico existente, né? Então, essa avaliação antes do tratamento, com esses objetivos em foco, é fundamental para o sucesso da reabilitação desses pacientes. Evolução do nível de mobilidade com ou sem protocolo sistemático de mobilização e exercício terapêutico. Será que tem diferença? Então, eu estar utilizando a mobilização precoce e não estar utilizando a mobilização precoce? Aqui que a gente tenha um gráfico em que no eixo X eu vejo a condição de mobilidade e no eixo Y eu vejo o tempo de permanência numa unidade de terapia intensiva ou numa unidade de terapia hospitalar. Então eu tenho a capacidade, a condição de mobilidade aqui numa determinada situação, então eu tenho o início desse quadro, tá? E à medida que o paciente é admitido no hospital, esse quadro ele cai, essa condição de mobilidade cai, e ela se recupera de uma maneira mais rápida e se mantém muito próximo ao início da condição de mobilidade, quando ele foi admitido, com a reabilitação, né? Então, com a reabilitação, a recuperação ela é mais rápida, né? E ele chega muito próximo às condições iniciais de mobilidade com o uso da mobilização precoce.
o que não ocorre quando quando eu tenho um paciente que não houve essa mobilização precoce. Né? Ele demora muito mais tempo para recuperar essa condição de mobilidade inicial e às vezes não, ele não recupera essa condição inicial após a alta ou durante um tempo maior. Então, ou seja, ele demora a responder e essa demora ela pode ser prejudicial para a independência funcional e para a saúde e para o prognóstico desse paciente. Então, quais são os critérios que vão ser utilizados para a prescrição de um protocolo sistemático de mobilização e ou exercícios terapêuticos precoces? Nível de mobilidade prévio e atual, né? Então, os critérios são que eu vou começar a citar. O primeiro é o nível de mobilidade anterior e o que ele está atualmente. A reserva cardiovascular, né? A pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e índice de percepção de esforço, medida pela escala de Borg modificada, que é aquela escala de Borg de 0 a 10, tá? Essa seria a escala de Borg modificada. Essa escala é o que tem sido preconizado, tá? O que tem sido utilizado, preconizado no tratamento desses pacientes para avaliação da intensidade do exercício, né? Então você usa uma escala de Borg modificada, de 0 a 10 para avaliar a intensidade do exercício, tá? Então a reserva respiratória, né, a saturação e relação entre pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, que é a PaO2, e a fração inspirada de oxigênio, que é a FiO2, a famosa relação PF, né? Então, eu tenho a PaO2 dividido pela FiO2. A PaO2 eu obtenho através da gasometria. Então, eu faço lá uma gasometria, avalio a PaO2 e aí, no momento da gasometria, eu avalio qual a fração de oxigênio utilizada, né? 60%, 40%, e aí eu utilizo essa fração no momento da coleta do sangue arterial na artéria braquial ou femoral e avalio a relação PaO2-FiO2, que é inclusive utilizada para classificação também da insuficiência respiratória aguda. A frequência respiratória e o desconforto, né? Qual o valor dessa frequência respiratória? Lembra então que o documento já falou em vídeos anteriores que uma frequência respiratória maior que 24 incursões respiratórias por minuto já me indica, independentemente da saturação periférica de O2, o uso do oxigênio, da oxigênio terapia em pacientes em respiração espontânea. Presença de restrição clínica, né? Qual o quadro clínico que contraindica a prática do exercício? E aí eu entro com aquela questão que eu falei especificamente do concurso, que é a precaução, quais as precauções para o uso que a gente tem que ficar sabendo e ter noção do que é para responder corretamente as questões. E por último, o grau de força muscular, que sem dúvida nenhuma, esse documento essa aula não vai citar, mas a gente vai falar em aulas para frente da escala MRS, que avalia o grau de força muscular desses pacientes em ambiente hospitalar, certo? Então aqui a gente começa então com esse ponto, que são as contraindicações, é o que eu falei. Então, ó, extremamente importante essas contraindicações. Então tem que saber. E aí ele faz o seguinte: para definir esses critérios de progressão do protocolo, bem como para contraindicar a sua realização, houve um consenso de especialistas e desenvolveu-se um guia prático para identificar esses critérios. E nesse guia prático foram utilizadas cores para auxiliar na tomada de decisões. A primeira observação que eu quero fazer aqui é que esse guia prático ele não é exclusividade da COVID, tá? Ele não foi criado a partir da COVID. Isso já foi criado para orientar, né, o profissional na mobilização precoce do paciente, né, para evitar a fraqueza adquirida na UTI, tá? Então isso não é exclusividade da COVID.
Então, as cores são verde, amarelo e vermelho. O verde está indica um baixo risco de eventos adversos, então praticamente não há contraindicação para a realização. O amarelo já tem um risco um pouquinho mais elevado, e então há necessidade de se discutir com a equipe multidisciplinar se vai fazer a mobilização ou não, se é possível fazer a mobilização ou não, e aqui é contraindicação absoluta à prática, que é o que está em vermelho, que indica alto risco de eventos adversos para esse protocolo. Tá? Então a gente vai começar a explicar aqui o que seria esse protocolo, né? É o que ele chama de guia prático para identificar isso daí. Tá? Então a gente tem as considerações respiratórias. Então, primeiro as considerações respiratórias, depois a gente tem as condições cardiovasculares, depois as condições neurológicas e, por último, as considerações médicas e clínicas. Tá? Nas condições respiratórias, não vou passar por todos eles não, mas só para explicar o que está acontecendo aqui. Então, o paciente está lá com tubo orotraqueal. Tá? Então, eu tenho exercício no leito. Esse guia me fala sobre a prática do exercício no leito, da mobilização no leito, ou exercício fora do leito. Ou seja, esse paciente pode fazer exercício no leito e pode fazer exercício fora do leito. Está verde, então a possibilidade de efeitos adversos num paciente com tubo orotraqueal, ele é mínimo. Então, ele pode fazer tanto exercício no leito quanto exercícios fora do leito. Para isso vale também a cânula endotraqueal e uma FiO2 menor que 0,6, ou seja, né, quando eu falo 0,6, eu estou falando de uma FiO2 igual a 60%. No caso do amarelo, uma FiO2 maior que 60%, maior que 0,6. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: está amarelo tanto para exercícios no leito quanto para exercícios fora do leito. Bom, o que isso diz? O que isso diz diz o seguinte, que a possibilidade de efeitos adversos ele é maior, né, do que com uma FiO2 menor que 60, mas ele não é uma contraindicação absoluta para a prática do exercício, tanto no exercício no leito quanto no exercício fora do leito. O que é preciso fazer? Discutir com a equipe multiprofissional se vai fazer a intervenção ou não. Tá? Então, é isso que quer dizer o amarelo. Uma saturação maior que 90% não está contraindicado nem o exercício no leito, e muito menos não o exercício no leito e nem fora do leito. Agora, uma saturação menor que 90%, então eu tenho uma saturação menor que 90%, aí sim o exercício fora do leito ele é contraindicado. Ele está lá de vermelho, então não pode fazer o exercício fora do leito em hipótese nenhuma, tá? Quando o paciente está com a saturação menor que 90%. Então aí está explicado o que é o verde, o que é o amarelo e o que é o vermelho, tá? Então aqui, ó, uma coisa que tem se falado muito no COVID, mas mais uma vez não é exclusividade do COVID, a posição prona, ó. A posição prona você não pode fazer nem exercícios no leito e nem exercícios fora do leito. Meio que óbvio também, mas o exercício no leito não seria tão óbvio assim. E essa referência, esse guia, essa referência, ela é interpretada da mesma maneira nas condições cardiovasculares e nas condições neurológicas e clínicas, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, bradicardia. Paciente aguardando a colocação de marca-passo. É contraindicado exercício no leito e exercício fora do leito. Né? No caso do paciente com uma pressão arterial média maior que o limite inferior sugerido com baixa dose de drogas, que é o que a gente vai falar mais especificamente dessas contraindicações em relação em números do que contraindica, do que interrompe o exercício, do comportamento da pressão arterial, né? Nesse caso aqui a pressão arterial média. Hipertensão pulmonar grave, por exemplo, é amarelo, ó, o amarelo, tanto exercícios no leito quanto no exercício fora do leito, ou seja, não é contraindicação absoluta, é preciso discutir com a equipe
né, ou se vai fazer ou não vai fazer. Isso vale também para as condições neurológicas e para as condições médicas e clínicas. Por exemplo, um paciente febril, existe uma contraindicação relativa da prática do exercício no leito e no exercício fora do leito. Mais uma vez, paciente febril tem que se discutir com a equipe se é indicado ou não a prática do exercício com um paciente febril. Certo? Então é mais ou menos assim que funciona esse guia prático para orientar as indicações relativas e absolutas da prática da mobilização precoce. O que eu oriento vocês fazerem especificamente para o concurso? Pega primeiro o que é absoluto. Tá? E aí você divide o que é absoluto no leito e o que é absoluto fora do leito. Tá? Isso para te ajudar a memorizar melhor, né? Você criar maneiras diferentes de armazenar a mesma informação. Você está usando a escrita, você está usando a visão, você, se quiser falar alto, igual eu estou falando aqui, para dar uma aula para você mesmo, você pode. Se quiser gravar também para depois você ouvir, você pode. Tudo isso são estratégias fortes, poderosas para memorização de determinadas situações. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um paciente com contraindicação absoluta, um paciente agitado. Um paciente agitado, ele é contraindicação para a prática do exercício no leito. Você precisa decorar que fora do leito é contraindicação? Não. Se ele está agitado fora do leito, se é contraindicação no leito, obviamente vai ser contraindicação fora do leito, né, o agitado. Um paciente com dreno lombar aberto, não clampeado, por exemplo, estão com dreno lombar. Ele é uma contraindicação absoluta para a prática do exercício fora do leito. No leito, não. Então, você não precisa colocar. Se obviamente, contraindicação fora do leito, ele provavelmente vai ser contraindicação no leito também, né? Ou minto, o contrário que é verdadeiro, nem sempre, né? Porque aqui, ó, nesse caso aqui, o dreno lombar ele não é contraindicado, né? Aqui ele não é contraindicado. Tá? Então vamos voltar porque me embolei aqui. Então, no leito e fora do leito. Se a contraindicação é no leito, obviamente fora do leito e vai acontecer também. Paciente agitado, contraindicado no leito, você não precisa gastar fosfato para gravar que fora do leito é contraindicação também. Agora, o paciente com dreno lombar, fora do leito, ele é contraindicado, mas não necessariamente no leito vai ser contraindicado. Então, você precisa completar a sua tabelinha aí, tá? Isso ajuda, é uma outra estratégia para você decorar, memorizar melhor, tá? Então, dessa forma é que funciona esse guia prático de orientação aí, tá? Outra coisa extremamente importante para concurso também fundamental são os testes, em que os testes funcionais, e aí das diversas áreas, e também os questionários, né, que avaliam qualidade de vida, que avaliam dor, que avaliam função. Isso daí também você tem que ter um material específico só para isso, dividido em áreas, né, na área da reumato, na área da traumato, são diversos testes funcionais e questionários. Aqui não poderia ser diferente. São diversos os questionários aqui. O único que eu senti falta, quando se fala em mobilização, é o que eu falei, o MRS. Mas a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre o MRS e como ele funciona. Tá certo? As principais intervenções fisioterapêuticas para um protocolo sistemático de mobilização e exercícios terapêuticos precoces. A cinesioterapia, como eu falei, né? A eletroestimulação, o treino de sedestação e controle de tronco, o treino de mobilidade para transferência no leito. O outro também é o ortostatismo, a marcha e a cicloergometria. Então a gente vai falar mais detalhadamente aqui um pouquinho de cada um. A cinesioterapia, ela compreende os movimentos realizados para membro superior e membro inferior,
os quais podem ser passivos, assistidos, ativos e resistidos, conforme colaboração e estado clínico funcional. Né? Se o paciente está colaborativo e se o estado clínico funcional dele permite que ele faça tudo ativo, ele vai fazer a prática dos exercícios da mobilização tudo ativo. Se não, ele vai fazer passivo ou ativo assistido. A eletroestimulação neuromuscular de músculos periféricos, o objetivo é evitar perda de massa muscular, preservação da força muscular de pacientes sedados e para potencializar a contração muscular para a realização de alguma atividade nos pacientes colaborativos. Então você pode usar, primeiro, como prevenção. Então o objetivo vai ser prevenir a diminuição de força, a diminuição de perda muscular, né? Então prevenção na diminuição, na atrofia, que é a perda de massa muscular, e na força. E também potencializar, né? Potencializar o que o paciente já tem na hora de realização dos exercícios. Então você faz uma prática do FES, por exemplo, FES com X, associado a uma atividade ativa ou ativo assistido concomitante, né? Soma as duas coisas e obtém os efeitos das duas coisas. Você também pode fazer isso. É necessário que o indivíduo esteja sem o uso de drogas ativas. Então, grava isso. Isso é coisa de concurso. Eu posso fazer a eletroestimulação em qualquer paciente, em qualquer situação? Não. Se o paciente estiver usando drogas vasoativas e em desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, não é necessário, não é indicado o uso da eletroestimulação neuromuscular. Tá certo? Então essas coisas assim que eu falei, indicações, contraindicações, precauções, fique de olho nisso daí. O treino de sedestação e controle de tronco visa a colocação do indivíduo na postura sentada para estímulo do estresse gravitacional, a manutenção do corpo na linha média, que é o controle do tronco, né, associado à contração dos músculos abdominais e extensores de tronco. Né, não é só deixar o paciente na postura, né, sentado à beira-leito, mas sim fazer um efetivo trabalho de controle de tronco quando necessário, né? Nem todo paciente está indicado, porque às vezes o paciente não tem uma alteração de controle de tronco. Por isso você deve avaliar anteriormente para saber se no seu protocolo de tratamento, né, na sua intervenção, nos seus objetivos que você vai propor para o seu paciente, está lá incluído um trabalho de controle de tronco, porque você avaliou que ele tem um prejuízo nessa característica física. Treino de mobilidade para transferência de leito corresponde aos treinos de rolar no leito e de deitado para sentado, os quais são movimentos essenciais para o dia a dia. Muitos desses questionários, esses testes funcionais avaliam se o paciente é capaz de fazer isso, né? Se ele está em decúbito dorsal, se ele consegue passar para decúbito lateral direito, se ele consegue passar para a postura sentada e da sentada para em pé. Isso tudo é avaliado, com ou sem auxílio, com muito auxílio ou com pouco auxílio, né? A gente vai falar detalhadamente para frente sobre isso também. O ortostatismo, que consiste em colocar o paciente na posição em pé, o qual pode ser efetuado de forma passiva, com o uso da prancha ortostática, e de forma assistiva, com o auxílio do profissional ou dispositivos específicos. O que, por exemplo? O que? Andador. Né? Eu posso utilizar o andador para me auxiliar a colocar esse paciente em pé. Né? E eu vou avaliar também se esse paciente ele precisa de auxílio e se de muito ou de pouco auxílio na hora de passar da postura sentado para em pé. Isso também vai me ajudar na hora da prescrição do exercício, da mobilização, da construção do meu protocolo de atendimento. Recomendo-se que o indivíduo tenha força muscular de quadríceps maior que 3 na escala avaliação manual de força, para que a forma assistida seja avaliada. Então, você está avaliando lá, lembra do teste de força muscular? Teste manual, né,
Teste muscular manual, você tem o 0, você tem o 1, você tem o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Vamos dar uma recordada aqui, que isso também é questão de prova. 0, ausência de contração. Tá? Você pede o paciente para contrair, não vê nada. Aqui você tem a presença da contração, mas você só vê, não tem movimento nenhum. O 2 e o 3, eles têm a presença da contração, tem um movimento, mas o 2 você coloca em posturas a favor da gravidade. Tá? Eu coloco em posturas a favor da gravidade. O 3, eu consigo a contração, consigo o movimento contra a gravidade. A única resistência que tem para o paciente é a gravidade. Né? E o 4 e o 5. O 4 e o 5, ambos eu coloco, né, uma determinada resistência. E aí, se eu coloco uma resistência moderada, eu daria 4. Se eu coloco uma resistência muito forte, eu daria 5. Né? Então você vai colocar lá, teste de força manual. Se um paciente você usou lá 3 de 5, o que é na flexão do cotovelo, por exemplo? O que ele fez? Ele conseguiu fazer a flexão do cotovelo contra a gravidade, numa postura contra a gravidade, e deu 3 e 5. Se você colocar resistência, ele não conseguiu fazer. Então, o valor que ele obteve foi 3. Na avaliação da força do quadríceps, que é o quê? A extensão do joelho, o que eu vou ter? Eu vou ter também essa mesma graduação. Se o paciente consegue fazer a extensão do joelho contra a gravidade, mesmo que ele não consiga fazer contra uma resistência pequena ou uma resistência alta, isso já é indicativo para tentar a forma assistida de colocação do paciente em posição ortostática. Tá? Então, mais uma vez, ó, teste muscular manual é muito importante, e essa informação aqui que eu falei aqui agora, que o documento coloca também, coloca um asterisco também, que é muito importante. A marcha corresponde ao treino de realização da marcha com e sem auxílio. E a cicloergometria de membro inferior e membro superior é mobilização passiva ou assistida, passiva ou assistida dos membros com uso de círculo ergômetro eletrônico. Aí tem uma tensão aí, né? Se tem atenção, tem que ter atenção mesmo, que as intervenções que gerem maior consumo energético, eles devem ser indicadas de forma criteriosa para não haver um desequilíbrio maior entre a oferta e o consumo de oxigênio. Você não vai dar uma sobrecarga grande o suficiente para fazer com que esse paciente que tem um desequilíbrio, né, porque ele tem uma patologia que gera esse desequilíbrio na oferta e no consumo, em que você desequilibre ainda mais com uma sobrecarga, com uma intensidade mais alta do que ele consegue fazer. Por isso, importante, mais uma vez, é a avaliação. Tá? Por isso, volume, séries e repetições e a frequência diária deverão ser avaliados de forma individualizada, respeitando os critérios de segurança, como eu falei. Né? Então, a prescrição do exercício é uma ciência, não é tão fácil prescrever exercício, mas é fundamental para o tratamento de qualquer patologia. Uma proposta adaptada de um protocolo sistemático de mobilização e de exercícios, ele dividiu em 4 fases. A fase 1 seria um paciente sedado com droga vasoativa. Tá? A fase 2 seria um paciente sedado sem drogas vasoativas ou com estas em redução. Um paciente na fase 3 é um paciente contactante sem droga vasoativa. E, por último, um paciente contactante com bom desempenho em sedestação e força muscular de quadríceps maior que 3. Então, como é que eu vou classificar esse paciente nessas diversas fases? Avaliando, mais uma vez, né? É através da avaliação que eu vou classificar esse paciente, vou colocar esse paciente nessa determinada fase. Isso aqui é uma proposta de tratamento, tá? Então ele fala lá da cinesioterapia, etc, etc,
e várias coisas que você pode fazer nas diversas fases, tá? Então é isso que a gente tinha para falar sobre mobilização precoce. A gente vai fazer um vídeo em que a gente vai falar sobre mobilização precoce na insuficiência respiratória aguda, em outras, na pediatria, no paciente específico do COVID, completando todo esse resumão aí, né? Essas várias informações que a gente passou nesse vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário. Se gostou, muito importante que vocês dão um joinha, compartilhe, porque quanto mais pessoas assistirem, mais a gente vai fazer outros vídeos para ajudar vocês aí nos diversos concursos. Se você quiser conhecer o curso preparatório online para concursos para fisioterapeutas, você pode visitar a minha rede social, que é o meu Instagram, que é Paulo Brito, com 2 T's, tá? .fisio. Lá a gente tem um cadastro, você faz o seu cadastro de maneira gratuita, sem compromisso, e você recebe maiores informações sobre como funciona o curso. Uma turma está aberta já, tá? Mas a gente negocia várias outras turmas dependendo do seu horário, tá? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Continuem olhando os outros vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá. A gente já tem mais 3 vídeos aí sobre o assunto. E até o próximo vídeo, então. Fiquem com Deus.